Olá boleiros, sejam bem-vindos ao mercado da bola H2O. Aqui te atualizamos das transferências envolvendo os grandes clubes das top ligas europeias. Começando pela Série A italiana. O Como, clube recém-promovido e comandado pelo lendário meia espanhol Cesc Fábregas, fechou com o também campeão do mundo Pepe Reina a custo zero. O clube fechou também com o experiente lateral esquerdo Alberto Moreno, também a custo zero. Ambos vindos do Villarreal. Além da eterna promessa Andrea Belotti para o ataque, vindo da Roma, por 4,5 milhões de euros. E a mais recente, confirmando os rumores, Rafael Varane chega de graça ao clube. O próximo time é a Lazio. As Águias contrataram o meia francês Matteo Guendouzi, vindo do Olympique Marseille, por 13 milhões de euros. Da rebaixada Salernitana chegou o ponta também francês, Loun Chaona, de 20 anos, por 10 milhões de euros. Além do ponta holandês Tijani Noslan, de 24 anos, vindo do Hellas Verona por 8,9 milhões de euros. Deixaram o clube o meia espanhol e ídolo da torcida Luiz Alberto, rumando o futebol catari, por 10 milhões de euros. O goleiro Luiz Maximiliano saiu para o Almeria. O artilheiro histórico Ciro Immobile partiu para o Beşiktaş por 3 milhões de euros. O meia japonês Kamada saiu para o Crystal Palace. E Felipe Anderson, que voltou ao Brasil para jogar no Palmeiras. Agora bora falar da Fiorentina. A Viola fechou a contratação do zagueiro croata Marin Pongracic, por 15 milhões, ele chega do Lecce. Por 13 milhões, chega também o atacante italiano Moschin, de 24 anos vindo da Juventus. O clube italiano veio na América do Sul, buscar o jovem zagueiro do Boca Juniors. Nicolás Valentini foi contratado a custo zero. Enquanto a principal saída fica por conta do zagueiro sérvio Nikola Milenkovic, o defensor foi para a Premier League, onde irá defender o Nottingham Forest pela bagatela de 14,3 milhões. Agora vamos ver as movimentações da Roma. A Loba contratou o ótimo meia francês Enzo Lefebvre de 24 anos, junto ao Rennes por 23 milhões. Além do bom lateral esquerdo Angelinho do Leipzig, o clube pagou 5,2 milhões pela compra em definitivo. O jogador estava emprestado ao clube na temporada anterior. E por último, o experiente goleiro Matthew Ryan, chega a custo zero do AZ Alkmaar. E a única transferência para fora da liga foi a de Houssem Aouar, juntando-se com outras estrelas do futebol, o meia rumou ao mundo árabe. As outras duas saídas veremos em breve. Indo para a segunda participação em Champions de toda a sua história, e a primeira em 60 anos. Este é o Bolonha, agora sem Thiago Motta no comando. O clube trouxe os seguintes reforços. O centroavante Thais Dallinga chega do Toulouse, por 15 milhões. O jovem atacante Nicolo Cambiaghi, italiano de 23 anos, por 10 milhões junto à Atalanta. O meia sueco Emil Holm chega do Spezia por 7 milhões. O experiente volante suíço Remo Freuler chega do Nottingham Forest por 4,5 milhões. O centroavante dinamarquês Jens Odgaard do AZ Alkmaar por 4 milhões. Nas baixas para a temporada, o clube fez a sua maior venda na história. Foi a saída do centroavante Joshua Zirkzee. O jovem holandês foi vendido por 42,5 milhões para o Manchester United. Além dele saíram Luis Binks para o Coventry City, por 2 milhões de euros. E Marko Arnautovic, o bad boy austríaco voltou para a Internazionale, por 8 milhões de euros. Agora vamos falar de time grande. A Atalanta, atual campeã da Europa League. E a única equipe a derrotar o Leverkusen na temporada passada. A equipe de Bérgamo foi bem ao mercado e conseguiu a compra em definitivo de Charles de Ketelaere, meia belga de 23 anos foi comprado do Milan, por 22 milhões.
O jogador foi campeão da Europa League com a Atalanta na última temporada quando estava emprestado ao clube. Outro reforço é o zagueiro inglês Ben Godfrey, por 12 milhões vindo do Everton. O jovem volante de Gana, Ibrahim Sulemana de 21 anos foi contratado por 7 milhões e meio junto ao Cagliari. Outra grande contratação foi a do meia ex-Roma, Nicolo Zaniolo, que chega por empréstimo do Galatasaray. E tivemos muitas saídas, são elas: o zagueiro Caleb Okoli saiu para o Leicester por 14 milhões. O já falado Nicolo Cambiaghi para o Bolonha. O colombiano Duvan Zapata para o Torino por 8,6 milhões. O meia Nadir Zortea para o Cagliari por 5 milhões. O ponta Ebri McCoy foi para o Young Boys da Suíça por 1,6 milhão. Giuseppe Di Serio, centroavante de 22 anos, foi para o Spezia da Segundona, por 1,5 milhão. Bora falar do campeão da temporada 22-23. O Napoli. Os Glazzazzurri têm como maior contratação até aqui na janela o zagueiro Alessandro Buongiorno. O italiano chega do Torino por 35 milhões de euros. Outro zagueiro que chega é o jovem Rafa Marin. Aos 22 anos foi contratado junto ao Real Madrid por 12 milhões. O jovem era desejo de Xabi Alonso para o Leverkusen. Ele estava emprestado ao Alavés na última temporada. Outra novidade é o lateral esquerdo Leonardo Spinazzola. O jogador chega da Roma a custo zero. Também a custo zero, chega o meia ex-Monza, Matija Popovic de apenas 18 anos. Quanto às saídas, temos duas, uma falaremos em breve. E outra foi a do alemão Diego Demme, que voltou ao seu país para defender o rebaixado Hertha Berlim. Agora vamos para a Vecchia Senhora, a Juventus, que trouxe por empréstimo o goleiro do Monza Michele Di Gregorio. Ele é um goleiro italiano de 26 anos, que vem de uma boa temporada com o clube que conseguiu um excelente 12º lugar, evitando o rebaixamento com folga. Outra aquisição foi o lateral esquerdo colombiano Juan Cabal. O jovem de 23 anos chega junto ao Hellas Verona por 12,8 milhões. Por 20,6 milhões, chega também ao clube o volante francês Kefren Turan, contratado junto ao Nice. E por último, a grande contratação da liga até aqui, sendo a quarta maior da janela, vindo do Aston Villa por 51 milhões e meio de euros. Douglas Luiz, o volante brasileiro pode ser peça-chave na busca pela retomada do Scudetto. Saíram do clube, além do já mencionado Mosquin. Caio Jorge voltou ao Brasil para defender o Cruzeiro. Enzo Barrenechea, argentino revelado pelo Newell's, foi a escolha do Aston Villa para tentar suprir a saída de Douglas Luiz. 8 milhões entraram nos cofres da Juve. O jogador estava emprestado ao Frosinone na última temporada. O zagueiro belga de 22 anos, Cone de Winter foi para o Genoa. Também por 8 milhões. Por último, mais um jogador indo para o Aston Villa. O jovem ponta de 20 anos Samuel Ylin Jr. Foram pagos 14 milhões por ele. Além disso, Adrien Rabiot e Alex Sandro chegaram ao final de contrato e estão livres no mercado. Por último, a dupla de Milão. Começando pelos Rossonero. O Milan está mantendo uma conduta mais conservadora nesta janela, tendo contratado apenas 2 jogadores até o momento. Um deles, o jovem contratado do Sub-19 do Real Madrid. Alex Giménez, o lateral direito, chegou por 5 milhões, e já treina com o profissional da equipe. Se um é jovem, o outro é veterano consolidado, e recentemente campeão da Euro. Álvaro Morata chega aos Rossonero por 13 milhões. Contratado junto ao Atlético de Madrid, e deve assumir a posição de Olivier Giroud no elenco. Falando nele, o francês deixou o Milan rumando a MLS e assinou com o LAFC a custo zero. Outro que saiu de graça foi o zagueiro Mattia Caldara.
O jogador de 30 anos foi para a segundona da Itália, jogar pelo Modena. Também aos 30 anos Rade Krunic saiu do clube. Esse por sua vez rendeu 3,5 milhões ao Milan, o seu destino foi o Fenerbahçe. Além é claro da já citada venda de De Ketelaere à Atalanta. Por fim, a Internazionale, atual detentora do Scudetto. Além da chegada de Arnautovic, já mencionada nesse vídeo, temos a compra em definitivo do lateral brasileiro, Carlos Augusto. Os Nerazzurri pagaram ao Monza a quantia de 13 milhões. O mesmo preço foi pago pelo goleiro espanhol, Josep Martínez, agora ex-Genoa. E o valor mais alto desembolsado pelo clube até aqui foi pelo meia do rebaixado Sassuolo, Davide Fratesi. O clube pagou 29 milhões para contar com o atleta. E por fim 2 jogadores chegaram de graça ao clube. Um deles é Mehdi Taremi, o iraniano deixa o Porto depois de boas temporadas no clube português. E enfraquecendo um rival no campeonato, a Inter trouxe o meia polonês Piotr Zielinski. O clube conseguiu manter quase todos os seus jogadores, a única saída mais expressiva foi a do meia Gaetano Oristânio, que saiu por 4 milhões rumo ao Venezia. Obrigado por assistir. Não esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal para mais.